Primeiramente, eu queria dar boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Lúcia Helena, né? Estou na coordenação da comissão científica e gostaria de, para iniciar essa reunião, pedir para a Rosane conversar e falar um pouquinho sobre o que a associação vem fazendo. Em seguida, o Raul e a Rita vão estar entrevistando a Juliana, todos vão poder participar dessa entrevista, fazer perguntas. Boa noite a todos. Eu sou Rosane Porto, para quem não me conhece, sou atual presidente dessa gestão 2020-2022 da ATF, e estou aqui para dar as boas-vindas e agradecer a presença de cada um de vocês. Gostaria de agradecer também à comissão científica, responsável pela organização desse evento, a comissão de comunicação e toda essa dedicada diretoria da nossa gestão. Agradecer a generosidade da doutora Juliana Coppetti, que gentilmente aceitou o nosso convite para vir aqui hoje conversar conosco sobre o abuso de álcool e drogas durante a pandemia. Para as pessoas que não nos conhecem, eu vou apresentar em poucas palavras o trabalho que estamos desenvolvendo na associação. A Associação Terapia de Família do Rio de Janeiro é afiliada à Associação Brasileira de Terapia Familiar. É uma associação de terapeutas que trabalham com famílias no estado do Rio de Janeiro. Com 26 anos de existência, a ATF dedicou-se a desenvolver e divulgar a terapia de família e construir uma rede de trocas e apoio para os associados. O cenário atual da pandemia trouxe grandes desafios. Hoje, atingimos no Brasil a marca de 400 mil mortes por Covid. Ouvi essa informação quando estava vindo o consultório para cá, né, na CBN. E isso tem tido um grande impacto em todos nós, em nosso trabalho com as famílias, né? A ATF tem buscado desenvolver diferentes formas de atuar para apoiar tanto os nossos associados quanto as famílias brasileiras. Para tanto, estamos desenvolvendo 2 programas de ação social: atendimento emergenciais online gratuitos e atendimento terapêuticos a casais e famílias a preços acessíveis. Estou aqui compartilhando isso com vocês, porque é um trabalho de utilidade pública, que temos 40 terapeutas voluntários atendendo, né, praticamente gratuitamente, ou a preços bem razoáveis, no nosso atendimento social. Para os nossos associados, a ATF criou nesse tempo aí de pandemia 3 programas. O acolhimento, que é um espaço de intervisão para os terapeutas voluntários dos programas sociais. O programa Cuidando de Nós, que é um encontro de conversa, de cuidado e trocas de experiências durante o período da pandemia. E o programa Desafios da Clínica, no qual compartilhamos e estudamos casos clínicos desafiadores com a finalidade de fomentar o desenvolvimento e o compartilhamento científico. Se você já é nosso associado, visite o nosso site, que acabou de ser lindamente repaginado, e nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, para se informar das nossas atividades e se engajar. Fica aqui o nosso convite para quem deseja se associar e se tornar nosso parceiro. Temos diversas categorias de associados, tanto para pessoas que trabalham com famílias, como para colaboradores e estudantes. Teremos muito prazer em receber, venha participar. No final dessa live de hoje, teremos o sorteio de um livro sobre o tema, cortesia da Carlos Livraria. Queria agradecer ao Carlos, então, essa cortesia e essa parceria. Bom, desejo a todos um bom evento e que podemos ter uma ótima conversa, um bom encontro aqui. Raul e Rita, por favor. Então, Juliana, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Você vai trazer um assunto que é de nosso grande interesse, e aí, no caso, a gente vai estar conduzindo o andamento dessa conversa, tá? Você fica à vontade, faz a sua apresentação, e a gente vai, primeiro, assim, a gente gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória profissional, da sua carreira, como a gente estava conversando momentos antes daí, para situar o pessoal, tá bom? Boa noite a todos. Eu estou super feliz com esse convite. Eu estava falando para a Lúcia, quando a gente conversou no telefone, que eu sou super fã de terapia de família, que é o essencial do nosso tratamento, né, aqui do nosso trabalho.
a gente estava conversando antes, né, de começar aqui um pouquinho sobre de onde eu vim, né, que era o que a gente estava falando aqui. Eu estou aqui no Rio já, eu sou de Porto Alegre, né, eu fiz minha formação em psiquiatria e medicina e psiquiatria lá em Porto Alegre, e vim para cá em 2009 para fazer infantil. A gente estava conversando, minha mãe é terapeuta de família, ela é psiquiatra também, é terapeuta de família lá em Porto Alegre, então eu sempre tive essa aproximação com a terapia de família, sempre achei muito bacana, e na psiquiatria acabei fazendo, né, infantil, e depois me puxaram para dependência química, que também tem tudo a ver com o atendimento de família, né, nas duas especializações. E agora, eu trabalho aqui na Cliff, né, na Cliff Med, na Espaço Cliff, desde o comecinho da parte da internação, que foi 2012, eu acho, 2011, 2012. Antes eu já trabalhava com a Analice e o Gabriel na Santa Casa, trabalhava na infantil da Santa Casa e na dependência química, nos dois setores na Santa Casa aqui do Rio. Parei quando eu fiquei grávida de gêmeas, eu tenho gêmeas que estão fazendo 7 anos agora em julho, e nos últimos 3 anos eu morei nos Estados Unidos, né, eu estava em Houston nos últimos 3 anos, e era isso que a gente estava conversando, né, que perguntaram se eu tinha ido estudar, fazer uma especialização, e eu brinquei que eu tinha ido fazer especialização de mãe, que era a especialização que eu tinha ido fazer. Eu fui com pesquisa, né, infantil, toda agendada, tudo direitinho, chegando lá, conversando com o pessoal da psiquiatria infantil lá, que por coincidência, de Porto Alegre também, eu conhecia de Porto Alegre os professores da infantil lá da psiquiatria, eles falaram, Ju, aproveita enquanto as meninas são pequenas, elas tinham 3 anos, aproveita e quando elas estiverem com 6 anos, que elas já estiverem na escola, né, no kindergarten, na escola já alfabetizadas e tal, aí a gente começa. Então, a gente acabou ficando super amigos, eu continuei trabalhando escrevendo capítulo de livro, artigo aqui com o pessoal daqui do Rio, né, enquanto eu estava lá, e lá eu fiz curso de Mindful Parenting, e também a especialização do Dan Siegel de Interpersonal Neurobiology, que é maravilhosa, é muito bacana. E com a pandemia, voltamos no meio da pandemia, chegamos aqui em novembro, e aí já voltei já direto trabalhando, cheguei aqui, voltei direto para a clínica a trabalhar de novo, assim, voltei com tudo e bem impressionada. Essa parte aqui até da minha ilustração do início dos meus slides é dessa minha impressão, assim, de como mudou, né, como está diferente o atendimento à clínica com a pandemia. Lá em Houston, o atendimento psiquiátrico lá é muito diferente, assim, é mais uma coisa de apagar incêndio, né, tá passando, a pessoa procura médico, procura ajuda quando tá quase morrendo já, né, então é uma coisa mais de apagar incêndio, e aí interna, libera, ou manda para o clínico geral, que aí o clínico geral avalia se precisa passar no psiquiatra, às vezes medica ali mesmo, é bem diferente do nosso atendimento aqui, que é mais integrado, mas não estava diferente, difícil, como a gente está com muita equipe médica, pouca equipe médica e equipe de saúde, né, muita gente adoeceu pelo coronavírus, tem muita gente não está fazendo presencial, diminuiu muito a quantidade de psiquiatras que está atendendo presencialmente, então eu e meus colegas que estamos atendendo presencialmente estamos, assim, com muito atendimento, está bem triste a situação. Mas, se tiverem perguntas, podem me interromper, tá? Para fazer mais perguntas, assim, se eu esqueci de falar alguma coisa aqui da minha apresentação. Porque o que eu queria, assim, é interessante, o que eu trouxe para compartilhar, vou compartilhar aqui já, tá? É só um esboço, assim, é uma ilustração para a gente, só para ter uma ideia um pouquinho maior, assim, do que eu estou tentando tirar os quadrinhos aqui da frente para enxergar também. É um esboço, assim, do que a gente pode conversar mais, assim, sobre esse tema, né, do uso de álcool e de outras drogas nesses tempos de Covid, né, que tempos difíceis, e eu queria, assim, eu tenho as coisas para falar, né, para responder, mas eu queria também trocar com vocês, porque eu tenho várias perguntas, que eu queria saber a impressão das pessoas, se é a mesma coisa que a gente tem, assim, da impressão do que está acontecendo, criou ideias também, tá? Então, só aqui para me apresentar, né, sou psiquiatra,
médica, com formação em evidência química, infância e adolescência, e adoro terapia de família, acompanho toda vez, antes, né, até agora eu estou entrando no finalzinho, às vezes, da sessão de família dos meus pacientes, eu entro para falar um pouquinho, para ouvir, porque eu acho que o que acontece dentro da terapia de família, a gente não consegue resgatar numa consulta, uma entrevista psiquiátrica, né, na terapia de família, a gente consegue ver o que está acontecendo na sessão, né, a gente vê aquela dinâmica, não é só um relato. Então, eu adoro. Deixa eu ver aqui. Então, o que me chamou mais, assim, comecei a pensar mais nisso, não foi nem na questão clínica, né, foi na questão social, que eu falei, né, eu tenho 2 filhas, né, elas são gêmeas, elas têm 6 anos, então lá nos Estados Unidos elas já estavam alfabetizadas, e aqui elas, pela idade, tiveram que entrar no primeiro ano de novo, né, e aí eu comecei a ver os, né, de pais do WhatsApp, aquelas coisas de grupo de pais de escola, era o tempo inteiro, assim, não tem uma conversa que não tem alguma coisa, até fiz um print aqui das figurinhas, né, dos stickers, que é tudo, assim, relacionado a álcool e a medicação e droga. Sempre tem, vem a notícia, não vai ter aula amanhã, aí vem um monte de figurinha deixa eu botar aqui, vem um monte de figurinhas de álcool, droga, de referência a só bebendo que consegue passar por isso. No meu grupo de amigas lá de Porto Alegre, também, assim, tinha sempre uma referência só bebendo mesmo, ou para aguentar isso que está acontecendo. E um dia estavam dizendo, né, eu estava ouvindo elas falando assim, não, eu prometi que essa semana eu não vou beber durante a semana. E aí eu fiquei, assim, com uma coisa assim, gente, são pessoas que não são pessoas que bebem normalmente, né, eu conheço desde adolescente, né, não são pessoas que bebem. Eu falei, que coisa, e um dia a gente estava numa reunião de família, uma reunião de equipe, e a gente estava discutindo uma paciente que falou que que ela precisava beber para dormir. E aí a Analice falou uma frase, eu fiquei com a frase impactada, né, ela falou, mas por que precisa, né, porque quem precisar beber álcool para dormir, beber um vinho para dormir, pode ser sinal de abstinência, né? E eu fiquei com isso, assim, como que a gente está lidando com isso no social, né? Fora na clínica. Porque na clínica, quando a pessoa chega para pedir ajuda, é porque já tem um monte de coisa acontecendo, né? Mas, assim, no dia a dia. E aí, vendo isso, aí a gente tem as questões, né, do social, das figurinhas no WhatsApp, dos grupos. Se a gente não está desinformado, porque aparece o tempo todo, assim, eu peguei algumas manchetes, o tempo inteiro aparece, né, no jornal normal, né, na mídia normal, não científica, sobre o uso de álcool crescendo na pandemia. Na França, lá, vetaram, né, não podia mais beber, não podia mais vender bebida alcoólica por determinada hora. Os bares, na Irlanda, eu tenho uma amiga que mora na Irlanda, os bares, os pubs, que é uma coisa tradicional irlandesa, estão fechados desde o início desde março do ano passado, não reabriram, em função dessa coisa exagerada, né, isto é, dinheiro, aqui é interessante que várias de economia, né, publicaram essa questão do aumento do consumo de álcool, várias questões da economia. Na parte científica também, se a gente entra aqui, vou mostrar para vocês a quantidade de artigo. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Acho que entrou. Aqui a quantidade de artigo que tem, recente, né, o uso de substância e o coronavírus é enorme. Se a gente for pensar, tem um ano e um mês, né, tem mais, que começou em janeiro, né, o coronavírus, na verdade. Tem um ano e pouquinho de pandemia, e tem quase 5 mil artigos falando sobre o uso de substância e coronavírus, né, na pandemia. Então, é um assunto muito bem estudado agora, assim, é uma coisa muito bem... Deixa eu só voltar aqui. Explorado, não é um assunto que ninguém está falando, Só deixa eu voltar aqui para minha tela. Não é um assunto que ninguém está falando, que ninguém está querendo... não é desconhecido, né?
E isso foi o que eu mandei para vocês também, né, que é o estudo do Brasil, né, que saiu aqui da América Latina, que é muito interessante. O que eu mostrei anterior de Londres mostrava que 1 em cada 6 pessoas em Londres estava bebendo mais do que o normal, tá? Mais do que o bebia antes. Aqui no Brasil, 42% dos entrevistados relataram alto consumo de álcool durante a pandemia. Então, não é só assim, aumentei o consumo, beberam muito, né? Estão bebendo muito. Tá? Isso já é preocupante. O Brasil já tem um índice de uso de álcool alto, então, maior ainda. Então, Juliana, só um minutinho. Quando você fala assim, bebendo muito, significa, assim, quantitativamente, significa um incremento, ou são doses? Como é que vocês medem isso? Vou te dar mais uma ilustração. Eu recebi no grupo da família aqui do meu marido, recebi um vídeo da minha sogra sobre um estudo na Espanha, era um vídeo assim, um estudo na Espanha dizendo que quem bebesse muito se protegia para a doença coronária, né, doença do coração. Aí eu até brinquei, que pena que eu não recebi antes, não podia botar dentro do meu slide para mostrar que coisa maluca, assim, né, que estão fazendo. Então, existe uma dosagem, né, a gente usa a dose de álcool seria o equivalente de uma dose de um copinho, né, de bebida destilada, ou uma taça de vinho, ou uma lata de cerveja, tudo isso tem a mesma quantidade de álcool, né, a cada dose de uma determinada bebida tem a mesma quantidade de álcool. E aí tem os critérios, por exemplo, binge drinking, né, que é mais de 5 ou mais bebidas num curto espaço de tempo, na mesma ocasião. E tem, assim, esses são uns estudos que tentam balizar essas coisas. Tem, para homem, é uma dose por dia e não mais do que 4 na semana. Não, 2 por dia e não mais do que 5 na semana. E para mulher é um pouco menos. 1 por dia e não mais do que 4, 3 na semana. Eu confirmo para vocês, eu tenho a tabelinha aqui. Mas Juliana, a dosagem. Oi. Você está dizendo que a dosagem para os homens é diferente da dosagem para as mulheres? Por quê? Por quê? Pela constituição corporal. Uhum. As mulheres têm menos musculatura, né? E mais gordura. Então, e, portanto, menos resistência. Menos isso, resistência o efeito ao álcool. Diferente. Exato, o efeito químico do álcool é diferente, né? Tá. Por essa questão biológica mesmo. Uhum. E aí me vem na questão de quando procurar ajuda, né? A gente sabe, assim, que quando a gente procura ajuda, quando tem prejuízo. Esse é o critério, nosso critério, né? Não existe, a gente não usa mais o termo dependência química, alcoólatra, alcoolismo, como a gente usava antigamente. Hoje a gente usa o transtorno por uso de substância, que vai do leve ao grave. O grave seria com dependência química mesmo, que dá abstinência, né, que sente falta física do uso de substância. E aí, essa questão do prejuízo que eu fiquei pensando, assim, né, como que a gente vê prejuízo? A gente vê prejuízo quando a pessoa sai para dirigir alcoolizada, chega no trabalho, está inadequado, as pessoas na escola percebem que o adolescente está estranho, ou uma reunião de trabalho, né, um evento, e a gente essa parte da avaliação, né, a gente não tem mais a reunião de trabalho, o almoço com os sócios, não se tem mais a escola com tem escola, mas tem tanto protocolo, tanta coisa, que os professores têm que fazer tanta coisa que acaba, né, assim, esse cuidado, essa avaliação fica prejudicada. E por outro lado, assim, eu vejo que as pessoas estão chegando muito mais graves na consulta, né, porque tem também essa permissividade, eu acho, né, tá bebendo, não vou ter que dirigir amanhã, não tenho que acordar cedo para ir trabalhar, né, posso dormir um pouquinho mais, vou estar aqui em casa mesmo, estudando, trabalhando e tal.
E aí tem a questão das famílias que eu queria que vocês me respondessem também. O que vocês acham, assim, da questão? Porque eu tô recebendo muito paciente jovem usando droga dentro de casa com a chancela da família, dos pais. Tipo, coitadinho, né, já não pode sair de casa. Então, no final, eu queria bater um papo sobre isso, se vocês toparem. O que eu trouxe aqui, só para dar uma ilustraçãozinha aqui do que é o tratamento, né, que eu falei da ajuda e o tipo de tratamento. Peguei tudo só peguei uns quadrinhos que a gente tem nesse capítulo que eu escrevi, eu e a Ana escrevemos, que está nesse livro, que está excelente sobre diagnóstico psiquiátrico, tem infância, adolescência, dependência química, está muito bom mesmo, bem claro, que são coisas assim, sobre o que tem que ser o tratamento, né? Eu estou com uma família que também é isso, assim, um senhor que aparentemente bebeu a vida inteira, mas agora na pandemia a esposa viu, né, o quanto ele estava bebendo, assim, que ela não via o quanto que ele bebia, e ele está praticamente demenciado, assim, não consegue nem responder a idade dele, e é um cara de sucesso, assim. E aí teve muita discussão, assim, o tratamento enrolou pelas questões de sobre o que é o tratamento, né? Então eu achei legal de trazer isso, assim, dos tipos de tratamento. A gente tem alguns critérios de o que deve ser um tratamento de excelência, que funciona, né? Que estão aqui, eu não vou ficar lendo eles todos, mas tem o da Organização Mundial da Saúde, tá? Que fala, basicamente, sobre tratamento integrado, com ética e acessível, disponível. Tem o do NIDA, que é o dos Estados Unidos, que também é parecido, mas eles são mais objetivos, né? E eles batem bastante na tecla das psicoterapias, e que a abordagem farmacológica é importante, mas tem que ser combinada com a abordagem psicoterápica, que é isso que eu acho que é difícil a gente conseguir, quando já chega muito grave o paciente, é difícil a gente conseguir dizer que a medicação não é o principal, né? Porque quando chega grave, a pessoa quer melhorar, né? Não quer esperar e entender o que está acontecendo. Isso aqui que é muito importante, né? Que é uma coisa que a gente vê bastante, assim, achei legal trazer isso, porque a gente está recebendo muita gente que é cru de tratamento, muita gente que está grave, que agravou muito esse último ano, mas que não tem o manejo do tratamento, que pessoas que começaram a fazer o tratamento quando começaram a ter prejuízo anos atrás já sabem, né? Então, é um trabalho, assim, de tentar chegar lá na frente rápido para não ter mais prejuízo. Então, assim, é importante a gente sempre falar que o tratamento não precisa ser voluntário para funcionar, ele pode ser involuntário e funcionar. E a questão dos adolescentes, assim, que eu trouxe, que eu sempre faço questão de trazer, eu brinco, eu sempre ponho uma palhinha dos adolescentes, né? Mas, assim, da rapidez, tá? Tanto de intervenção quanto de tratamento, até quando é muito grave, tem que internar. A gente tem que ter em mente que a vida do adolescente, os anos contam, o tempo conta muito mais rápido do que o nosso, né? Uma semana deles é um mês nosso, assim, tanto de capacidade de melhora quanto de capacidade de piora. Então, Juliana, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando assim, quando o paciente vem internar, que ele já está grave. E aí, tem pessoas que vêm se tratando, tem pessoas que não, que em função da pandemia, ficaram graves e aí vão procurar o tratamento. E aí, como é que você desenvolve a consciência de morbidade num paciente que está grave, né? É isso que você está trazendo, quer dizer, é difícil, porque primeiro você tem que usar os fármacos para tirar a pessoa daquela situação, depois construir isso, co-construir isso, né? Como é que é isso? O tratamento tem que fazer, essa abordagem tem que ser simultânea. Então, o principal aí é a família. É o principal elemento que a gente tem, é a família. Esse paciente até que eu estava comentando agora, eu marquei, essa última consulta era para ele, aí eu pedi para ele não, para vir só a esposa, né, para eu poder falar com ela, porque é a família que vai fortalecer esse tratamento, né.
a pessoa não está com consciência de morbidade, a gente já viu que ela não acha que tem prejuízo, não quer internar, não quer tratamento, não gosta de terapia. Tem muita gente, não gosto de terapia, eu quero tomar um remédio, e o remédio não funciona assim, né? Não existe uma medicação específica para dependência química. Então, o que tem é um conjunto, né, de tratamentos. Mas quando a pessoa, assim, precisa de um tipo de tratamento, assim, que tá disposta, né, se a gente está disposta a um tipo de tratamento, a gente prioriza na família, que é para fortalecer todo mundo em volta, porque o uso de, por exemplo, esses pacientes, muitas vezes, ela não queria que ele descesse para comprar bebida, então ela estava comprando bebida para manter ele em casa. Então, acaba estimulando, continuando, né, o uso, e por uma falta de entendimento mesmo, assim, ela não tinha entendido, ela não deu a medicação, porque como ele estava bebendo, que é uma coisa também que é um mito, assim, ela não deu a tal da medicação que eu passei uma medicação que pudesse, né, que não tivesse interação, porque eu sabia que ele estava muito mal, ele não ia parar de beber de uma hora para outra, mas ela aí não deu a medicação, porque senão ele podia piorar, ele ia ficar mal da medicação, e aí comprava a bebida para ele continuar bebendo. Isso é muito comum, eu tô com esse caso fresquinho na cabeça, porque foi agora, né, foi ontem, assim, essa segunda avaliação, mas isso é muito comum. Então, a família, assim, a preparação da família, né, fortalecer a família, mostrar a potência que a família tem, que é o que faz a gente conseguir botar todo mundo no tratamento, porque se ele não quer, os outros têm que querer também, né, para poder funcionar. Pois é, mas aí entra uma coisa, né, Juliana, que é complexa, porque a família, muitas vezes, ela não dá conta, porque é travar um conflito muito grande com esse sujeito, porque a família já sustentou com muitas muletas, tipo esse exemplo que você está dando, a esposa vai lá e compra, então agora você vai fechar, é como a gente fala, quem trabalha com dependente químico, você vai tirar os gravetos da fogueira para poder acabar o fogo, mas por muitos anos se jogou o graveto ali, e agora é tirar esse graveto. E o que a gente percebe muitas vezes quando você trabalha com uma família de dependentes químicos, é que muitas vezes a família também, ela não deseja a sobriedade desse sujeito. Sim, então, por isso que é importante o tratamento eu vou te dar um exemplo família. assim, eu trabalhei com um sujeito que ele vivia no alcoolismo. Uhum. Então, quando ele decidiu parar, que ele foi para o tratamento, e quando existe esse outro aspecto, que o sujeito ele entra na família agora, ele começa a ver os defeitos que tem na família, porque antes todo defeito era jogado sobre ele, todo problema da família é porque ele bebe, todo problema é dele. Aí chegou o momento que ele começou a ver o desperdício de comida que havia na casa dele, então ele começou a falar para a esposa, ela simplesmente falou para ele, prefiro ser bêbado, primeiro você não enche meu saco. Então, assim, olha como é que é essa trava que você dá aí, né? Super a família, esse tratamento, é implicar a família numa coisa tremendamente pesada para ela, que nem sempre a família quer. A minha experiência trabalhando com dependentes químicos, muitas vezes foi isso. A família acha que o problema é dele, então se ele está com esse problema, ele tem que resolver, ele não passa pela gente, não. Mas, na verdade, está tudo junto ali. Por isso que é aí esse que é o segredo, porque não vai adiantar, né, mas assim, a chance de uma pessoa que interna, que aí fica igual a internação dos Estados Unidos, né, eles vão lá, internam, fazem desintoxicação, mandam para casa. Aí, 2 meses depois, interna de novo, desintoxica, manda para casa. Então, a chance de funcionar é quando a família toda está como paciente, né, não é só o identificado, né? Não é só a pessoa que está usando a droga, né? Todo mundo, quando vê que todo mundo tem responsabilidade na situação que está acontecendo. Às vezes demora, às vezes não, muitas vezes, então, a maioria das vezes demora muito. Juliana, e quando a família está todo e quando a família está todo envolvida no atendimento como paciente, quais são os apoios que essa família pode ter? Quem que além da família ela pode contar? Você já pegou algum caso que precisou de alguém que não seja da família para ajudá-la a sair dessa situação de dependência? Eu estou falando da família. Não, a minha pergunta era essa, assim, se a família está como dependente, quais são outras pessoas que podem ajudar a família, outras pessoas ou atores que você presenciou que ajudou a família a sair
dessa dependência, vamos colocar a família como paciente, né? A gente mapeia toda a rede de apoio, né? Quem tiver. Eu me lembro uma frase da Gisele, aleluia, ela sempre falava para mim que não existe pessoa sem família, né? Que a família não precisa ser necessariamente o pai, a mãe, o irmão, a pessoa que está vivendo ali, mas assim, a gente vê se tem algum amigo que pode entrar nesse papel, né, de família, se tem alguém no trabalho que consegue fazer isso, um primo distante, chama os tios. Esse paciente que eu estava falando, era ele, a segunda esposa e o filhinho de novinho, criança, e os filhos mais velhos dele não falavam com ele. E o que aconteceu, assim, que foi ótimo, os filhos conseguiram ver a gravidade, os filhos mais velhos conseguiram ver a gravidade, foram ver um outro terapeuta, que não fosse porque a esposa tinha escolhido, e no fim ele indicou uma pessoa que era a mesma que eu tinha indicado, deu certo. Então, assim, a gente está fazendo por esse outro lado, está fazendo um outro lado para trazer ele para o tratamento, que é isso que é o mais importante, essa flexibilidade, né, a gente não pode ficar engessado no tipo de tratamento. Isso é uma das primeiras coisas, assim, que o tratamento é individualizado, né, não individual, individualizado. Tem famílias que vem todo mundo, tem famílias que não vai dar, que um se recusa a vir e a gente vai trabalhar com os que estão conseguindo vir naquele momento, né. Então, assim, mas dá, sim, para chamar prima, a gente resgata, tem umas histórias muito bonitas, assim, até de pessoas que estão em outros estados, em outros países. Eu tenho uma que o filho mora na Espanha, que ele é o que está mais presente, agora com pandemia, né, no Zoom, falando, ele que é o que está mais presente no tratamento da mãe. E muitas vezes as famílias são muito resistentes, né, não, vai fazer terapia de família, minha família não tem problema nenhum. Então, esse primeiro momento, até a gente conseguir engatar, eu normalmente faço, ou o terapeuta individual, de chamando a família, né, essas duas famílias não queriam terapia de família, então eu chamo um, chamo outro, eu chamo dois juntos, vou fazendo assim até conseguir ter um vínculo suficiente para eles entenderem e acreditarem que precisam de alguém da família mesmo, né, é trabalhoso, mas assim, quando consegue entrar no tratamento é muito gratificante para todos, é que eles conseguem ver como evolui mesmo, né, como é difícil e como tem muitas coisas que se faz de comportamento em casa que nem é percebido e que está reforçando o que está acontecendo, né. Mas aquilo que Jeremias falou sobre, a gente tem muitos, assim, principalmente idosos, né, assim, idosos não, mais velhos, que acabam internando ou entrando no tratamento por pedido dos filhos quando já estão adolescentes e a esposa, e aí quando volta sóbrio, volta com opinião, né, volta, não aquelas pessoas que são violentas, ou que bebem e ficam violentas, são pessoas que bebem e ficam mais rebaixados, né, aí volta querendo entender, e aí quebra aquela estrutura, né, que era cada um fazia o que queria e o pai ficava lá bebendo, quieto no canto, e aí tem que ser trabalhado isso também, que aí a prevenção de recaída, né, é a segunda parte do acompanhamento. Só queria falar uma coisinha, que eu nunca vi um testemunho tão completo e tão bom sobre a importância da terapia de família como esse que você está dando para a gente, né? Não, sou fã mesmo, assim, eu vejo, eu gosto eu atendo muito adolescente, né, na dependência química, assim, então, muitas vezes eu vou, e eu sempre trabalhei muito bem com as nossas terapeutas de família lá da Cliff, assim, que eu adoro elas também. E eu consigo, muitas vezes eu vou de apoio ao adolescente, né, eu sou a pessoa que vai ali, tipo, defender, né, eu fico, assim, do lado, porque terapia de família, né, muitas vezes, assim, o adolescente que é o paciente, e aí chega pai, mãe, vai tudo em cima do adolescente, né, você fez isso, você não fez aquilo, tá fazendo corpo mole, hoje mesmo, teve uma situação lá, você tá fazendo corpo mole porque não fez a tarefa, e eu tinha visto a tarefa, era super difícil, uma tarefa que não tinha mandado a explicação da tarefa, eram só as perguntas, e aí a menininha, de 15 anos, ela, a Juliana viu, eu não tô mentindo, a Juliana viu, então assim, às vezes eu fico ali só de, tipo, pra confirmar, pra fazer aquela troca de olho, de tô aqui, né, pra dar um apoio, assim. E isso é legal porque eu consigo ver, né, o que está acontecendo, assim. Então eu sou super fã, sempre peço para entrar nas quando eu posso, né, quando
tem essa possibilidade de entrar para poder ver o que está acontecendo, assim, realmente, né? Não ficar o pai e a mãe reclamando do filho, o filho reclamando da mãe, o pai e a mãe reclamando do filho, o filho reclamando... Aí a gente consegue ver a dinâmica do funcionamento. Eu estava pensando em alguns casos que eu estou atendendo, onde a família já existe um usuário de drogas, um pai, e o adolescente está entrando e está achando super normal, né, porque o pai faz uso frequente, diariamente, e o filho também, e, na verdade, eu atendo a mãe sozinha, que está muito desesperada em termos de não querer aceitar. Quer dizer, ela casou com uma pessoa que já era usuário, segundo o pai, óbvio, ele diz que é um usuário normal, que não é dependente, e o filho, com 20 anos, está entrando. Eu estou com 2 casos bastante semelhantes. Como que aí se pode fazer uma intervenção, uma interferência ou uma apresentação que convença a esses pais, né, o quanto a atitude deles está causando, né? Uma coisa muito bacana, assim, que... Quase todos, desculpe só que eu queria dizer que eles consideram maconha, né? Que como Sim. maconha, inclusive, que é o que a gente está fazendo mais, né, agora, e em casa, né, todo mundo em casa, fica todo mundo... Voltou. Então, o ideal aí é o fortalecimento da mãe, né? E aí chamando separado, assim, chama só a mãe e o filho, chama só o filho. Teria para encaminhar também, assim, o filho para ficar uma coisa, ele ter uma pessoa dele, né? Assim, ser a pessoa que ele confia, que não é a pessoa que vai contar para a mãe o que está acontecendo. Porque eu tenho visto bastante isso, assim, né? Que acaba ficando uma permissividade grande e as coisas vão perdendo o controle. Quando vê, muita gente chega antes, assim, há 3 anos, 4 anos atrás, muitas famílias chegavam com adolescente usando maconha, que estava com prejuízo na escola, coisa assim, e a gente conseguia, assim, era duro, mas a gente conseguia e vida normal. Hoje estão, assim, vários pacientes, voltei agora, né, 3 anos depois, e o pessoal vem me falar dos pacientes, assim, como estão, os meus pacientes adolescentes já são adultos agora, então como é que estão bem e tal. Mas essa coisa da pandemia, que era aquele meu questionamento lá atrás, eu tenho atendido, assim, pessoas que vêm de 20 anos, 19, 20 anos, assim, com uma queixa de apatia, depressão, e aí a gente vai ver, a pessoa está fumando maconha o dia inteiro em casa com os pais cientes, assim. E eu vejo nos pequenos, né, assim, os pequenos das idades das minhas filhas, como as pessoas ficam, nossa, coitadinho, né, tá sem escola, não pode ver o amigo, aí vão liberando um monte de coisa. E nessa idade mais velha, acaba liberando álcool, maconha, faz uma festinha em casa, para ele não sair na rua mais seguro, aí deixa álcool disponível para os adolescentes mais jovens, ou os filhos estão vendo os pais beberem também, né, que é uma coisa que antes dava para disfarçar, dava para vai sair para jantar, tomar um vinho, agora fica em casa, né? Então, as crianças pequenininhas minhas filhas perguntam sobre bebida de álcool. Por que as pessoas usam bebida de álcool? Por que faz agressivo? O negócio que era para ser mais controlado acabou saindo pela culatra, né? Aquela coisa que a gente sabia. É lazer, né? O lazer é beber hoje. Então, exato. Aniversário da criança não é para criança, é para os adultos beberem, né? Então, a coisa virou cultura, na música sertaneja, universitária, bêbada. Aquelas lives que tinham lá no início da... É um negócio que está bem complicado para a gente. A Lúcia pediu a palavra depois. Pode falar. Oi, Juliana, a gente está abordando as drogas ilícitas, né? A gente está abordando o abuso do álcool, né? Quando você estava logo no início falando da Inglaterra para o Brasil, eu fiquei pensando o que a Inglaterra viveu e o que o Brasil vem vivendo.
né, com toda opressão, que não é só a pandemia, é toda a situação econômica, política que o país atravessa. E eu fico também curiosa em saber como é que você está vendo o abuso de drogas lícitas, ou seja, porque os psiquiatras com quem eu trabalho, eles falam que eles nunca medicaram tanto como nesse momento, né? E, assim, o nível de sofrimento das pessoas, se a gente parar para pensar que a gente pode ter depressão em massa, abuso de álcool em massa, e o que isso representa para a violência familiar nas classes mais humildes, né? O que isso... Então, assim, queria que você talvez me falasse um pouco do que você pensa sobre também a questão de... Porque quando você fala dos pais que estão com pena dos filhos, né, das pessoas que têm uma baixa resistência à frustração, que está muito difícil resistir num período tão difícil como esse. Como vocês lidam com isso, né? Porque quando você pergunta assim, como vocês lidam com isso? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui eu ia falar isso. Daria um caminho diferente. Mas eu acho que pensar na rede de sustentação das pessoas diante de períodos tão adversos, para mim, é o caminho, sabe? Independente se é família nuclear ou se é a rede de pessoas significativas, seja para um adolescente, para um adulto, né? Que possa produzir sentido. Não sei, fiz uma pergunta longa demais, né? Desculpa. Não, mas eu Liana, só um instantinho, eu só queria complementar. Meu nome é Lia, eu trabalhei também no PROJAD, no Instituto de Psiquiatria, fazendo parceria da terapia de família com o PROJAD, e eu só queria complementar essa pergunta da Lúcia, que ela é grande, mas eu acho que ela é concisa também, porque sobre as drogas lícitas, especificamente sobre o álcool, eu vi ali naquele quadrinho que você colocou diversos tratamentos no final. E eu fiquei com uma curiosidade, se ali você inclui também grupos de mútua ajuda ou não. Sim. Vamos lá. Eu falei, acho que um pouco atrás do tratamento individualizado, né? O ideal é a gente oferecer um menu com todos os... Isso é o tratamento ideal, tá? A gente oferece terapia individual, terapia de família, terapia... se encaminhar cada membro da família para suas próprias terapias, né, individuais, mútua ajuda, grupos tem um rodízio de habilidade social, de controle de emoção, coisas, aprender a ter prazer com outras coisas, tem uma série nesse cardápio, assim, de tratamentos, no esporte, isso a gente vê hoje, tem muito estudo já mostrando isso, atividade física, TCC, no tratamento, TCC, terapia cognitiva comportamental também, meditação, mindfulness também, esses são todos os que têm evidência, né? Tinha ali um quadrinho mesmo, todos. Quando tem pessoas que se adaptam e tem pessoas que não se adaptam, né? Então, assim, eu não obrigo a pessoa a fazer TCC se a pessoa não é o perfil que ela se adaptou, ou assim como mútua ajuda, tem gente que super se adapta, né, assim, fica muito bem rápido. Tem paciente adolescente que fazia uso de maconha e, assim, ele foi no NA um dia, primeira vez, nunca mais usou, até faz 4 anos que ele está abstinente, e entrou assim, foi servir, fez todo o processo e até então ele achava que, maconha, NA, maconha, não vou lá, as pessoas estão lá morrendo, ele pensava assim, e ficou ótimo, super bem, não fazia, a mãe fazia grupo de família, o grupo de família, não era nem a família individual, mas existe, assim, muita gente funciona, e a gente sempre indica, né, tem agora online, que é o maior barato, né, dá para entrar até fora do país, assim, tem muita gente que tem medo vão me conhecer, vão ser reconhecido, e agora com online dá para entrar até fora tem em Portugal, dá para entrar em outros grupos, assim, e é bacana isso, mas a gente indica, assim,
a questão da Lúcia, né, da questão tá tudo horrível, né, essa é a realidade. A gente brinca, assim, às vezes, né, nossa reunião de equipe, tá tudo bem, a gente bem pandêmico, né, assim, é um bem que não sabe, e tem uma procura muito grande, assim, eu tava aqui, meu celular fica apitando, eu não tô conseguindo, eu tava falando hoje lá na equipe, eu não consigo dar conta de responder as mensagens, a Lúcia sabe, não consigo dar conta de responder as mensagens que eu recebo, assim, em 1 hora de consulta, eu não consigo dar conta de receber, tipo, oi, fulano indicou, não sei o que, um monte de gente procurando ajuda. Tem muita gente, assim, que, mais os pais de criança e adolescente, estão enxergando agora, né, coisas que já aconteciam há muito tempo na família, que não apareciam, porque aquela rotina de vai para a escola, vai para o trabalho, babá, não sei o que, não aparecia. Então, muitas coisas não são... Muita gente é uma preocupação extra, ou é alguma coisa que está acontecendo na família e acaba a criança ficando o depositário ali do problema, né? Então, eu estou avaliando muito a criança desatenta, que não consegue prestar atenção na aula online, e aí, assim... Tenho que explicar que a aula online é difícil de prestar atenção, a gente está num momento que é difícil é um momento difícil, né, não vou fazer um diagnóstico de uma criança com déficit de atenção na aula no Zoom, ou no Distance Learning, que é o que as minhas filhas fazem, que é híbrido, que é mais difícil ainda, porque a professora dando aula para as crianças ao vivo e para as que estão em casa, que é uma confusão. Então, não tem como a gente fazer uma avaliação e dar um diagnóstico, medicar, e tem muita criança que chega medicada, que, assim... É uma avaliação diferente, como eu estava falando lá no começo, a gente perdeu essa terceira parte da avaliação, né, que a gente avalia ali a individual, a consulta, a nossa impressão, a gente avalia a família, né, o que a família tem para trazer, e o social, que na criança e adolescente é a escola, né, o trabalho e tal. A gente perdeu uma parte da avaliação, está com uma parte cega na avaliação. Então, assim, o que eu tenho muito mais acolhido, né, e feito, assim, um diagnóstico explicado, né, que vai ser uma avaliação mais longa, mas que a gente vai ouvir, vai ver o que está acontecendo, que as pessoas muito mais precisam ser ouvidas do que ser medicadas nesse momento. Isso, o geral, né, assim, o geralzão, maioria, mas tem agora, a gente está vendo muita gente com sintoma pós-Covid, né, que é importante, assim, isso a gente está montando lá um centro de transtorno de humor, e que o orientador, nosso orientador é o Kapczynski, né, que é um excelente pesquisador. E a gente está vendo, assim, muitas avaliações de neuropsicológica e as pessoas com prejuízo cognitivo mesmo, assim, um declínio cognitivo importante de 3 a 6 meses após ter coronavírus. E aí, aí eu acho que isso sim é uma coisa mais difícil, porque é uma coisa orgânica, né, tipo, a pessoa tem os problemas do cognitivo e tem problemas autonômicos, coração, e aí isso, até amanhã a gente vai ter uma reunião para falar sobre isso, para entender melhor o que a gente faz. A gente sabe o que está acontecendo, mas como é que a gente vai lidar com isso, né, o que a gente, entrar de novo na questão de preparar a família, né, que a gente tem feito um trabalho, assim, bem importante, de poder, que aí a neuropsicológico, a avaliação neuropsicológica ajuda muito, porque é um papel, né, escrito ali, tipo, a pessoa está com dificuldade de se organizar, está com dificuldade de fazer tal coisa, e aí a gente consegue mostrar para a família que, assim, mostrar um papel que está com dificuldade cognitiva, porque a gente ajusta a expectativa do tratamento, assim, quanto vai melhorar, quão rápido vai melhorar, se vai demorar, o que tem que fazer, e isso, assim, isso está sendo bem difícil, assim, e está sendo difícil até, assim, inclusive para os médicos, né, porque a maioria dos médicos, eu acho que eu sou a única médica que não teve coronavírus da equipe, a única. Nossa. Vou fazer minha vacina amanhã, chegou meu dia, então, assim, as pessoas estão fadigadas, assim mesmo, assim, tá difícil o trabalho, tá difícil para todo mundo, né, não só o paciente, então, eu sou uma pessoa esperançosa, assim, né, porque eu gosto de trabalhar com criança e adolescente, com famílias, porque a gente consegue ver as coisas acontecerem, né. Juliana, estou gostando muito de te ouvir, no sentido de
Falar da pandemia, falar do que está acontecendo com álcool e drogas na pandemia é uma coisa assim que está, para mim, é muito presente. Porque eu, como recebo famílias, eu já recebo famílias reclamando dessa questão. E na pandemia, eu sinto que isso está muito maior. Hoje eu estava ouvindo também, hoje não, semana passada, o Jorge Luque, aquele programa de vinhos da CBN, e ele estava colocando que, em função das famílias estarem mais reunidas em casa, aumentou no Brasil em 18% a quantidade de vinho. Porque vai se fazer um almoço, se abre uma garrafa de vinho todos os dias. Então, assim, isso tem impactado muito as famílias, principalmente daquelas em que essa bebida não é social, é uma bebida que tem uma outra, vamos dizer assim, um outro embasamento. Ele, na verdade, a pessoa já tem uma questão com a bebida e começa a se tornar todo mundo bebendo na família, aquilo vai, de uma certa forma, incomodando mais. Então, eu recebo muito os filhos trazendo os pais, às vezes um dos pais, né? E aí eu penso que a aliança terapêutica, para ajudar essa pessoa a sair, é fundamental. Eu estava te ouvindo falar e estava pensando nisso. Nossa, a pandemia está assim, muito forte, essa questão de álcool. Eu tenho visto isso. E com a maconha também. Né? A maconha parece lícita para todo mundo em casa, adolescentes, jovens. Eu tenho visto isso acontecer. E os pais, não, é só uma maconhinha, tem-se dúvidas. E assim, a gente vê que quando começa a se tornar uma coisa cotidiana, diária, realmente tem um impacto muito grande em toda a vida, né? Então, assim, o que eu queria falar com você, assim, primeiro isso, né, que a gente está vivendo um momento que todos estamos impactados com essa pandemia, está sendo um momento, assim, em que estamos cansados, em que, né, já não estamos mais, e aí essas famílias todas estão chegando, e chegam com essa questão, e que a única forma que eu tenho visto, né, para mim, que tem dado certo para mim, é realmente construir uma aliança com as pessoas em volta dessa pessoa. Porque, às vezes, essa pessoa não consegue se conscientizar, não consegue achar que não é normal o que ela está fazendo, que está tudo bem, né? Só quando acontece um ato de violência, ou quando os filhos realmente começam a reclamar, é que a família consegue ir junto para a terapia. Então, esse é um viés de um terapeuta de família, né? Que sem essa ajuda de todo mundo junto trabalhando, a gente não consegue avançar muito. Agora, quando tem que ser. O paciente identificado, né, houve o sofrimento dos filhos envolvidos naquela questão, aí a gente começa a ter um chão para começar a andar. É assim que, para mim, tem funcionado. Né? Queria compartilhar isso com você e te ouvir um pouco sobre isso. Eu queria falar da questão da naturalidade. Como é que você, na rotina, que ponto consegue ver a naturalidade da família na convivência com o álcool, com a droga, a maconha, por exemplo? E, ao mesmo tempo, eu acho uma contradição, porque ela pede ajuda, mas, ao mesmo tempo, ela não consegue quebrar essa coisa do natural na relação de família, no uso da droga lícita e ilícita. Qual é esse limite para poder perceber e trabalhar melhor isso? Então, são duas coisas, assim, acho que até o que a Rosane estava falando complementa isso. Muitas vezes a bebida, o álcool, a droga acaba sendo parte da família, né? É parte da tradição. A família não existe como se a família não existisse sem aquele vinho no jantar, ou aquela questão. A gente trabalha com motivacional, né? Nesse momento, assim, é um trabalho de formiguinha. A gente vai tentando, construindo aliança, vínculo, né, se vinculando, assim, eu brinco que o objetivo da primeira consulta é que o paciente volte na segunda, que esse é o objetivo, que ele volte. Então, para a gente poder continuar esse trabalho de formiguinha, de conseguir chamar, e de poder chamar as outras pessoas, assim, a pessoa se sentir invadida também, né, se sentir traída, tá falando com a minha mãe, tá chamando o meu vizinho, sei lá. A gente vai fazendo, assim, é bem de formiguinha, por isso que ter uma equipe com várias pessoas ajuda, porque para o terapeuta não fica sobrecarregado, né, porque aí cada um pode fazer um pouquinho desse trabalho de ir mudando um pouquinho, a gente ouve muito, né, se um adolescente que chega defendendo o uso de maconha, se eu chegar e começar a dizer para ele, olha, maconha faz mal, tem que parar de fumar, não vai adiantar nada, eu vou ouvir, vou apresentar algumas coisas que, normalmente, os adolescentes têm alguns embasamentos científicos sobre, né, o uso de maconha, então eu ouço, mostro também alguma coisa, os recentes, né, estudos recentes que tem, a gente conversa e vai fazendo esse conversa, assim, enquanto dá, né.
que é diferente de uma pessoa que está chegando se expondo a risco de vida, que aí a gente tem que fazer como qualquer médico faria em qualquer pessoa, né? Se a pessoa chega com a perna quebrada, a gente tem que tratar a perna quebrada, não vai mandar para casa conversar sobre, esperar para ver se a pessoa quer tratar a perna, botar gesso ou não, né? Mas, assim, esses, assim, que são essas famílias que estão nesse coisa meio enrolada, assim, nesse emaranhado de família, droga, não sabe nem quem que é quem, né, que é pai, que é mãe, o que está acontecendo, a gente vai fazendo aos pouquinhos, com a ajuda da equipe. Sozinho, seria aquilo que chama-se redução de danos? Não. Então. Eu tô pegando aqui um pouco, eu estou trazendo um pouco das políticas públicas, né? Tem assim. Os postos de saúde utilizam, e atualmente está acontecendo a retomada das clínicas terapêuticas, da internação terapêutica. Estou trazendo isso porque você me fez ressuscitar, me fez lembrar, por isso que eu trouxe o termo redução de danos. E só para já está dando 1 hora de encontro, se a gente pode ficar mais uns 10, 15 minutos, se está bom para vocês, se está bom para o grupo, né? Então. Porque tem mais 2 pessoas querendo falar também, então, para a gente organizar e combinar um término, recombinar. Vou falar rapidinho da questão das políticas públicas. Tem 2, redução de danos, a gente estava esses dias discutindo lá no nosso site, no nosso grupo da BEAD, sobre a questão da redução de danos, né? Redução de danos tem a redução de danos científica e a redução de danos política, que são coisas que é impressionante, mas são coisas que é a mesma palavra, né, a mesma coisa, mas não consegue as pessoas não conseguem entrar em acordo no negócio. Assim, o tratamento é individualizado. Se a gente for fazer o geral, o nosso objetivo é a abstinência. Tá? No geral, assim, né? É a pessoa não usar mais nada de droga. Esse é o objetivo. Quando esse objetivo vai chegar, depende da gravidade, da motivação, do que está acontecendo em volta, do social, depende de um monte de coisa. Então, redução de danos, a gente poderia chamar isso de redução de danos, né? E reduzindo o uso, vai medicando, vai reduzindo o uso, aí a gente vai trabalhando para que a finalidade seja a pessoa parar de usar droga. Que é diferente de, por exemplo, a pessoa está usando crack, e aí faz a pessoa começar a usar maconha, porque maconha faz menos mal do que crack. Que é uma coisa que tem, assim, nas políticas, os grupos ficam batendo a cabeça nessa história, que são coisas diferentes. E aí isso tem que ser, para poder, acho ruim colocar isso como uma política de saúde pública, porque tem gente que não pode fumar maconha de jeito nenhum, que a pessoa vai ficar psicótica. Tem gente que não pode fumar. Tem gente, a gente tem estudo que se a pessoa começa a usar maconha mais velho, lá, idoso e tal, não tem o prejuízo que tem. Quem tem muito prejuízo usando droga é adolescente, adulto jovem, pessoa produtiva, né? Que a maconha dá uma baixada na produtividade, no cognitivo, tudo. Então, a gente não pode usar isso como uma política para todo mundo, né? A política de saúde pública seria, o ideal, ao meu ver, seria avaliar e ver o que cada um precisa, que cada pessoa está precisando naquele momento, não assim, todo mundo vai agora fazer tal coisa, todo mundo vai para o A, aí a pessoa que não consegue vai para A vai achar que não tem jeito, né, não funciona para mim, então não tem jeito, ou todo mundo vai fazer terapia de grupo, tem gente que não consegue fazer terapia de grupo, então assim, tem que ser mais individualizado, a gente tem todos os tipos de tratamento, tem pacientes em todas as fases, assim, de tratamento, e que enquanto a pessoa não está com risco de vai morrer, está expondo outras pessoas a risco, está dirigindo bêbado, está batendo em alguém, ou está prestes a perder emprego, não está indo na escola, eu vou organizando, manejando como dá, mas sempre sabendo que o objetivo é que a pessoa pare de usar droga. Oi, Juliana, boa noite. Oi, boa noite. Então, Juliana, eu tenho, assim, atendido famílias. E o que eu, às vezes, escuto falar é adolescente com TDAH, uma tendência muito grande a usar maconha para dar uma acalmada. E os pais às vezes, entendem isso, já tive um adolescente que ele resolveu fazer uma plantação
maconha dentro de casa, e os pais concordaram com isso, né? E o que acontece? Nesse caso, ele foi até indicado pelo psiquiatra o uso de canabidiol. Como é que você vê essa questão? Quem tem TDAH? Tratamento para TDAH é estimulante. Esse é o tratamento farmacológico para TDAH. Então, assim, quem tem TDAH tem mais no chance... caso, Ritalina, você fala. Ritalina, Venvance, Concerta, que são estimulantes. Quem tem diagnóstico de TDAH, as pessoas que são TDAH têm maior propensão a usar droga, porque são pessoas que têm menos capacidade de analisar risco, né, assim, de tomada de decisão. Então, são pessoas que têm maior probabilidade de usar droga. Tanto que o tratamento isso era uma questão interessante, né, que o tratamento com estímulo, se pensava muito, as crianças vão ficar dependentes, vai dar estimulante para a criança vai ficar dependente. E se vê, os estudos veem hoje que as crianças que fizeram tratamento na infância, né, são crianças que se protegem, diminui o risco de experimentar droga. Então, é o contrário, assim, como ela consegue ficar mais controlada da questão do controle, né, da tomada de decisão, ela consegue não experimentar, ela experimenta menos do que se ela não tivesse medicada. A maconha, ela piora o TDAH, porque ela faz os sintomas, ela mimetiza todos os sintomas de TDAH, as pessoas ficam piores, e aí isso aparece muito, aí os pacientes vêm medicados já, e estão fazendo uma coisa assim, tipo, usa estimulante e fuma maconha, e aí não melhora, não fica, tipo, totalmente pior, né, porque tá com estimulante, mas também não tem a melhora que era para o estimulante ter. E o CBD, o canabidiol, a gente estava discutindo ontem isso, assim, para TDAH, não, nem assim, entra, porque não é nem o tipo de, ele funciona para ansiedade, né, para dor, ele é um depressor, assim. E para tratamento de maconha, tá, a gente estava ontem discutindo isso, não tem, assim, as pessoas que usam maconha adoram essa ideia de usar óleo ou CBD para diminuir fissura de maconha ou dependência, mas na prática não funciona, não tem, no momento, não tem evidência que funcione. Na clínica a gente não vê funcionar, e assim, não tem, os estudos estão dizendo que não funcionam. Mas é difícil, esse tipo de paciente é o paciente mais difícil, que é o que eu mais atendo, que é o adolescente, o jovem, que tem um TDAH, e aí tem uns conhecimentos, assim, uns estudos, umas coisas, e a família banca esse negócio. Embarca nessa, né? Não é difícil de entrar aí para conseguir explicar. Obrigada, Juliana. Nada. Oi, então, Juliana, eu só queria fazer uma colocação. Muitas são as situações que, quando você trabalha com família, porque eu acho que a posição de um terapeuta de família, às vezes, é bem diferente de um psiquiatra, né? E quando a gente olha para um paciente identificado, não necessariamente a gente entende que o problema está no paciente identificado, mas que está no sistema. Né? Então, dependendo de como a gente olha para isso, as ferramentas não são da medicação, são de perguntas, conversas, e para onde a gente leva essas conversas, e para onde e em que lugares a gente leva essas pessoas a enxergar. Então, assim, logo no começo, você disse que estava com curiosidade, e eu fiquei pensando em dividir isso com você, e se isso faria sentido para você, porque a sensação que eu tenho, e eu já tive alguns casos bem engraçados, é que o sucesso e a adesão tinha que fazer produção de sentido em todos envolvidos na questão. Né? E só fica aí, eu sei que o horário já está muito avançado, só fica aí uma reflexão para mim, para você e para todos. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença. De nada, eu que agradeço, adorei.
Obrigada pelo convite. Eu queria, me fez pensar numa coisa, assim, que a gente na internação atende muito adolescente grave, né, que são famílias graves, na verdade, né, e aí eu brinco, eu sou a fiscal do tratamento dos adolescentes, né, porque eu fico lá enchendo o saco, tem que ter escola, tem que fiscalizando mesmo, assim, e uma coisa que eu sempre falo, assim, as pessoas, porque é antissocial, é isso, é aquilo, eu falei, gente, ninguém nasce sozinho, ninguém fica sozinho, assim, a pessoa com 15 anos, de repente, virou, tem que ver o que está acontecendo em volta, e é isso mesmo, né, é isso que está falando, que não é, e fica pesado quando a gente começa um tratamento, já identificando um adolescente, né, isso lá atrás, ele vai carregar isso pro resto da vida, se não ia ser a pessoa problemática, virou, né, vai ser o problema, então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado mesmo, assim, de não sair carimbando o diagnóstico numa pessoa só e não cuidar em volta, né? Práticas de colaboração da família, né? Por isso eu queria fazer uma última pergunta para finalizar, até assim, se alguém o tempo mesmo. Você falou que você tem esperança e que esperanças você deixa aqui para nós nesse momento que a gente vive, ainda em pandemia. Opa! Voltou, tá, consegui ouvir. Tá. Você falou sobre esperança, né? Que eu sou esperançosa. Isso, eu queria que você fechasse aqui para nós um pouco do que você considera de esperanças para esse tempo, para nos ajudar a pensar sobre isso também. Agradecer mais uma vez a sua presença, tá? Obrigada. Eu fico, assim, minha esperança sempre nas famílias de criança pequena, né? De criança pequena e adolescente. Estava conversando esses dias com a Raquel Nogueira, que eu me dei conta que a gente não ocupa, assim, eu invento umas coisas também, né, eu estou nos representantes, pais representantes nas turmas das minhas filhas, né, nas 2 turmas lá, estou de representante, então eu estou num grupo de representantes de pais da escola, e aí eu estava numa reunião e estava o grupo falando, discutindo, uma confusão. Aí eu fiquei assim, eu estava falando, eu mandei mensagem para a Raquel, eu falei, Raquel, a gente não ocupa, a gente que tem formação nisso, né, a gente não ocupa esse espaço que poderia ocupar de ser o representante lá na escola, de ver o que está acontecendo, de ajudar as outras famílias, sem ser esperando ter um problema clínico para chegar na gente, né. Então eu estava aqui, depois eu estava falando com a Raquel para a gente fazer um projeto, alguma coisa assim, de poder entrar nessa parte, assim, eu acho que a gente que tem formação deveria ocupar mais esses espaços não clínicos, espaço de grupo de pais da escola, coisas assim que a gente vive atendendo o tempo inteiro e não vai, né? Então mas é uma coisa que eu tenho percebido assim que estava falando com os psiquiatras mais novos lá da clínica, falei, gente, eu acho que todo mundo tinha que participar de um grupo de discussão de representantes de pais da escola, que é uma confusão e aí a gente vê de onde que vem, porque aquelas pessoas que estão falando daquele jeito têm os filhos pequenos, né, que estão ouvindo aquilo em casa, que vão, e a coisa vai aumentando até chegar na gente. Minha esperança é a gente tentar intervir mais lá para... Mais precoce possível, Né, parabéns, Juliana. A educação e você estar nos lugares diversos é muito bom. Ouvir informação correta é muito bom, né, e apoio. Obrigada. Eu penso que esperança, gostei da sua pergunta, Raul, esperança transformada no verbo esperançar. Eu acho que todo caso, que todo momento, a gente está o tempo todo construindo, né, uma esperança, trabalhando com a energia do sistema. Me ocorreu isso quando o Raul perguntou, a gente transformar o verbo esperança em esperançar, como coloca vários autores, né? Eu acho que é um momento bom. Acho que a gente está no horário, né? Sim, sim. Agradecer a todos, viu, gente? Obrigado por estarem aqui conosco. Nós temos o sorteio do livro, vai ser feito depois para quem estava aqui. Como é que ficou? Juliana, escolhe o número, então. 16. 16. Berenice. Bom. Beleza. Depois me manda seu endereço que o Carlos Livraria vai mandar para você. Foi uma cortesia do Carlos Livraria, que tem uma parceria com a TF. Ele mensalmente nos doa um livro para ser sorteado entre nossos associados. Então, é uma coisa super bacana e ele doou esse livro para ser sorteado hoje na live.
Agradecer também, gente, a presença do Antônio, que não é associado, mas é de uma... Se quiser se apresentar, Antônio é de uma comissão de políticas de prevenção às drogas no Estado, e tá aqui, que bom que você está aqui conosco, podendo nos escutar aqui e participar desse encontro, tá? É importante para quem ajuda a construir política pública também estar aqui conosco. Eu só queria agradecer, me apresentar e ouvir mais a parte científica, né? Que nós lidamos já com drogas e dependência química também na parte, inclusive, de grupos, né? De atendimentos em grupo. E nós aqui, minha parte é mais na advocacia. Então, a gente já lida na política de drogas e pesquisas de consumo, tal, que, no meu entender, está aumentando e vai aumentar cada vez mais, porque se calcularmos em termos assim, mais ou menos absolutos, que tem 10% de alcoólatra do Brasil, nós estamos com 22 milhões aí. Com essa pandemia, eu creio que nós temos um número bem adiantado. E eu vim mais ouvir a parte científica de vocês, doutora Juliana, excelente. Por acaso, doutora Juliana, a minha filha me mandou um post seu, ela é mãe de 2 gêmeos, mora nos Estados Unidos. E ela está tratando de um gêmeo, de um neto meu, que é autista e trata com CBD. Autismo, para autismo o óleo tem bastante resultado. Não verbal. Então, eu, junto a vocês, eu sou um leigo, mas a gente trabalha com um grupo de autoajuda e cada vez está aparecendo mais. Nós fizemos uma reunião hoje, tinha 38, a maioria eram mulheres, né? São depressões, eu vou falar leigamente, tá? Depressões, solidão, angústia, separações, e o que acontece? Estão comprando. É só você fazer o seguinte, vá no mercadinho aqui, eu estou agora em Itaipava, que eu estou de quarentena, fiquei aqui, que está frio. Vou no mercadinho ali, o rapaz do mercadinho nunca vendeu tanta cerveja, nunca vendeu tanto vinho, porque ele entrega demais, ele comprou uma caminhonete 0, ele falou, eu nunca vendi tanto, todos estão em casa pedindo vinho e cerveja. Aumentou o consumo para dentro de casa, eles não vão na rua, mas bebem mais e consomem mais, né? E eu acho que um dos caminhos, claro, evidentemente, é o profissional de saúde de tratar, mas eu também, no meu lado aqui, eu conheço muitos que ficaram viciados no Rivotril também. Eu ia falar isso agora, que o outro problema não é só... É o que mais vende no Brasil hoje. E as pessoas estão conseguindo comprar sem receita, qualquer tipo de medicação. É um problema muito sério isso. Eu queria participar depois, para não alongar, me fazer parte, para depois a gente discutir. É bom ter um leigo, mas que tem outras experiências, que a gente troca essas experiências, que é importante. Foi ótimo. Muito obrigado pelo convite, eu aprendi, estou aprendendo com vocês. Estou à disposição de vocês dentro da OAB. Nós temos a Comissão de Políticas sobre Drogas Estadual, que eu sou membro, e tem a Comissão de Políticas sobre Drogas da OAB de Duque Caxias, que eu sou presidente. Já há muitos anos, a gente está nessa missão de Deus, né, que a gente é para ajudar mais do que nunca o outro. Só isso. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado, tá? Obrigada. Boa noite. Obrigado, gente. Obrigada, Juliana. O Antônio também exercendo a prática de esperançar, né? Como a Juliana no grupo lá de pais e você na comissão e todos nós aqui na TF. Gente, boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.